Olá, e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É muito bom estar aqui de novo. Hoje a gente tem uma missão muito especial e, honestamente, é uma das mais fascinantes que a gente já trouxe para nossa mesa de estudos. Com certeza. Para quem nos acompanha, a nossa investigação de hoje vai se debruçar sobre um texto milenar. Mais especificamente, o relato do Evangelho de João, no capítulo 9. Do versículo 1 ao 41, né? Isso, exatamente. É a famosa história da cura de um homem cego de nascença. Mas o nosso objetivo aqui não é apenas recontar um milagre que muita gente já deve ter ouvido por alto. A ideia vai bem além disso. Sim, nós vamos usar a nossa pilha de fontes, que por sinal está bem alta hoje, Bem alta mesmo. para entender como essa narrativa destrói, de forma absolutamente implacável, estigmas antigos e modernos sobre deficiência, vulnerabilidade financeira e exclusão social. E o que é fascinante aqui, sabe, é que a riqueza de detalhes históricos que a gente tem à disposição muda completamente a forma como lemos essa cena. Uhum. As nossas fontes incluem comentários histórico-culturais e análises teológicas muito densas. Elas nos ajudam a reconstruir o mundo exato em que esse evento aconteceu. As ruas de Jerusalém no primeiro século. Exato. E, embora estejamos falando de um texto da antiguidade, o comportamento da sociedade diante de pessoas marginalizadas continua assustadoramente atual. Nossa, nem me fale. É aquele julgamento precipitado, a exclusão institucional, aquela tendência terrível de culpar a vítima. Quem está ouvindo e observando a nossa sociedade moderna vai perceber rapidamente que a natureza humana não mudou quase nada nesses 2 milênios. Certo, vamos desempacotar isso. O cenário inicial é bem cru. Jesus e os discípulos estão caminhando e passam por um homem que era cego desde o nascimento. E as fontes deixam claro que ele também era um mendigo. Um detalhe crucial. Eu queria pausar bem aqui para a gente pintar o quadro de como era a vida dessa pessoa. Porque hoje, por mais falho que seja, a gente tem noções de acessibilidade, cotas de trabalho, algum nível de assistência social. Sim? Como era a realidade de um cego de nascença na Jerusalém daquela época? Eu fico muito curiosa com essa parte. Era o fundo do poço da pirâmide social. Naquele contexto histórico, não existia nenhum tipo de rede de segurança do Estado. Nenhuma. Zero? Zero. A falta de visão em uma sociedade essencialmente agrária e braçal significava uma impossibilidade total de exercer uma profissão. Então, a mendicância não era uma escolha. Era literalmente o único meio de não morrer de fome. Isso gerava uma vulnerabilidade laboral e financeira que a gente mal consegue conceber hoje. Esse homem vivia à margem da margem. Coberto pela poeira das ruas. Isso. Dependendo inteiramente da boa vontade esporádica de quem passava. Ele não era visto como um cidadão ativo, sabe? Mas como um peso, quase como parte da mobília da cidade. E é exatamente nesse ponto de extrema miséria que a reação dos discípulos de Jesus me deixa completamente perplexa. É de chocar mesmo. Eles passam por esse homem que está nessa situação degradante e não há uma palavra de compaixão. Eles não oferecem ajuda. Em vez disso, eles olham para o homem como se ele fosse um quebra-cabeça. Um enigma teológico ambulante. Sim, eles viram para Jesus e perguntam: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Pois é. Eu preciso entender isso, como alguém olha para um homem cego e a primeira conclusão lógica é procurar um pecado para justificar a cegueira. Essa pergunta soa muito cruel para os nossos ouvidos hoje. Mas ela reflete perfeitamente a mentalidade da antiguidade judaica e do Oriente Médio em geral. A famosa lei da retribuição, né? Exatamente. Os historiadores apontam que havia uma crença generalizada e muito enraizada na lei da retribuição imediata. A lógica era uma matemática brutal. Do tipo, você sofre porque você errou. Isso. Se você está sofrendo muito, especialmente com uma condição congênita ou uma doença severa, os céus estão te punindo por algo muito específico. Não existia o conceito de tragédias aleatórias. Entendi. Tudo era visto como um sistema de causa e efeito moral. Mas espera aí. Os discípulos perguntam se ele pecou para nascer cego. Como um bebê peca antes de nascer? Isso sequer fazia sentido na teologia da época. Por incrível que pareça, fazia.
Os registros rabínicos mostram que havia debates exaustivos sobre isso. Alguns teólogos da época especulavam seriamente sobre a possibilidade de um feto pecar ainda no útero materno. Nossa. Eles usavam como base a história de Esaú e Jacó. Segundo o livro de Gênesis, eles lutavam na barriga da mãe, de Rebeca. Ah, lembro dessa história. Eles interpretavam essa luta como uma capacidade embrionária de cometer transgressões. Isso é loucura. Uma ginástica mental impressionante só para justificar o sofrimento alheio. E a parte de culpar os pais. Como funcionava isso? Essa era a outra vertente forte. Baseava-se em uma interpretação bastante rígida e até equivocada do livro de Êxodo, que fala sobre Deus visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então o estigma já vinha de berço. Completamente. A sociedade olhava para aquele mendigo e a conclusão institucional era: alguém ofendeu a Deus e essa cegueira é a fatura sendo cobrada. Que peso absurdo! O resultado prático disso era um estigma paralisante. As pessoas não sentiam obrigação moral de ajudar o mendigo. Porque seria interferir na vontade de Deus? Exato. Se Deus o estava punindo, quem seriam eles para atrapalhar a justiça divina? Ajudar seria ir contra Deus. O que torna a resposta de Jesus um ponto de virada gigantesco nessa narrativa. Ele não entra nesse debate filosófico inútil deles. Ele corta o mal pela raiz. Jesus simplesmente quebra essa lógica punitiva ao meio e diz: nem ele pecou, nem seus pais. Com uma frase, ele refuta qualquer conexão direta entre a deficiência daquele homem e uma suposta culpa pessoal ou geracional. Ele tira aquele alvo das costas do cara. Ele arranca o peso esmagador do estigma dos ombros daquele homem. E em seguida, Jesus diz que aquela situação existia para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Ele muda totalmente a lente de uma investigação criminal sobre o passado para uma oportunidade de restauração no futuro. E o impacto social dessa inversão é monumental. Dialoga muito com o que vemos hoje. Totalmente. Pense em como a nossa sociedade ainda estigmatiza pessoas em situação de extrema pobreza, moradores de rua ou pessoas com certas vulnerabilidades. Sim, existe sempre aquela suposição velada. É culpa da própria pessoa. A ideia de que faltou mérito, faltou esforço. Que fizeram más escolhas financeiras ou morais. O que Jesus faz ali combate diretamente esse preconceito moderno também. Ele devolve a dignidade intrínseca do indivíduo. Ele lembra que o valor de um ser humano não é definido pelas suas limitações físicas ou pela sua conta bancária. Todo ser humano carrega a imagem do Criador. E falando no Criador, isso nos leva para um momento prático da cura, que é no mínimo inusitado. Bem fora do padrão. Muito. Jesus não usa uma palavra de ordem simples como seja curado, como ele faz em outras histórias. O texto diz que Jesus cospe na terra, faz um lodo, um barro com a saliva e esfrega isso nos olhos do homem. Parece estranho, né? Tem alguma explicação antropológica ou teológica para esse método tão físico e um pouco estranho? O ato de fazer barro com o pó da terra remete instantaneamente ao relato da criação em Gênesis 2. Onde Deus formou o ser humano do pó da terra. Exatamente. O verbo hebraico ali carrega a ideia de um oleiro trabalhando barro. Ah, então é como se Jesus estivesse literalmente recriando a parte do corpo que faltava. É o que muitos estudiosos sugerem. Jesus, assumindo o papel do próprio Criador, está fazendo um ato de nova criação. O homem nasceu sem a capacidade de ver, talvez até com uma má formação física nos olhos, e Jesus está, na prática, moldando um novo par de olhos ali no meio da poeira de Jerusalém. É uma demonstração gráfica de autoridade criadora. Mas a cura não acontece ali na hora. Jesus passa a lama e dá uma ordem. Isso. Ele manda o homem ir se lavar no tanque de Siloé. E as fontes trazem curiosidades incríveis sobre esse lugar. Siloé significa enviado, mas não era só uma poça de água na esquina. Esse tanque era alimentado pelo famoso túnel do rei Ezequias, certo? Sim, e esse detalhe é fascinante. O túnel de Ezequias foi uma obra de engenharia monumental do 8º século a.C. Uma obra enorme. Cavado por mais de 500 metros através de rocha maciça,
só para trazer a água da fonte de Gihon para dentro das muralhas de Jerusalém. Aquela água tinha um peso histórico. Era a água vital da cidade. Mas pensa na logística do que Jesus pediu. Ele mandou um homem cego, agora com o rosto coberto de lama grossa, tatear pelas ruas barulhentas e movimentadas de Jerusalém até chegar ao tanque. É um teste absurdo de obediência e confiança. Imagina a cena, as pessoas olhando, talvez rindo, e ele caminhando no escuro com terra no rosto. Mas ele vai, lava o rosto e a visão aparece. Finalmente. Só que o milagre gera um caos social imediato. Não teve festa? Nenhuma. Quando ele volta para o seu bairro enxergando, a reação dos vizinhos não é organizar uma festa, é uma confusão generalizada. O pessoal fica perdido. Aquele homem estava tão transformado pela cura, a postura dele mudou tanto, a fisionomia ganhou tanta vida, que as pessoas não conseguiam conciliar a nova imagem com a do pedinte ignorado. O contraste era grande demais. O estigma era tão forte que a comunidade preferia duvidar dos próprios olhos do que aceitar que o excluído agora era o igual. O homem precisou ficar repetindo: sou eu mesmo, acreditem. E o que a comunidade faz? O grande problema, segundo os registros históricos, é o dia da semana em que tudo isso aconteceu. Foi num sábado, né? Era um sábado, o Shabá. E a escola farisaica, que dominava a interpretação da lei de Moisés na época, tinha desenvolvido um código imenso de regras em torno do descanso sabático. As nossas fontes falam muito sobre isso. Sim, a Mishnah, que é a compilação da tradição oral judaica, lista 39 categorias principais de trabalho, as chamadas melakot, e elas eram absolutamente proibidas no sábado. Me dá alguns exemplos práticos dessas regras para quem está ouvindo entender o nível de detalhe. O nível de microgerenciamento era altíssimo. Era proibido, por exemplo, amarrar ou desamarrar um nó, escrever 2 letras do alfabeto, 2 letras. apagar um fogo, ou carregar um objeto de um lugar privado para um domínio público que fosse mais pesado do que um figo seco. E dentro dessas 39 categorias, a regra número 11 proibia explicitamente o ato de amassar ou sovar, como se faz com a massa de pão. Ah, então quando Jesus cuspiu no chão e misturou a saliva com a terra para fazer o lodo... Aos olhos dos fariseus, ele não estava operando o milagre. Ele estava cometendo a infração técnica de amassar barro no sábado. É de uma miopia institucional chocante. Eles estavam diante de um ser humano que viveu a vida inteira na escuridão. Alguém que agora estava vendo as cores do mundo pela primeira vez. E a única preocupação deles era a regra técnica. Só se importavam com isso. Eles pensavam, espera aí, alguém misturou terra com água num dia não autorizado? A cegueira da elite religiosa é muito pior do que a cegueira física do homem. Sem dúvida. Isso dá início a um inquérito oficial. Os fariseus interrogam um homem curado, não ficam satisfeitos com as respostas diretas dele e resolvem intimar os pais do homem. E o clima na sala muda completamente. Os pais estão apavorados. Eles confirmam a identidade do filho, confirmam que ele nasceu cego, mas se recusam terminantemente a dar o crédito a Jesus. Eles tiram o corpo fora? Sim. Eles dizem basicamente, ele já é adulto, o problema é dele. Perguntem a ele. Como pais agem assim com um filho que acabou de ser curado? O texto é muito claro sobre o porquê dessa atitude fria, e as nossas fontes históricas dão a dimensão real desse medo. Não era só vergonha. Não, eles não estavam apenas intimidados pelos líderes locais. Eles tinham pavor de algo muito específico: a excomunhão. O termo grego usado é apossinagogos, que significa literalmente ser expulso da sinagoga. E é fundamental que quem está nos ouvindo entenda que isso não significava apenas perder o direito de frequentar um serviço religioso no final de semana. Era algo muito mais profundo, não era? Muito mais. Naquela estrutura social teocrática, a sinagoga era o centro da vida civil, econômica e judicial. Havia níveis de excomunhão, como o nidui, que durava um tempo determinado, e o xerém, que era mais definitivo. O ostracismo total. Exatamente. Ser excomungado significava o ostracismo absoluto. As pessoas da comunidade estavam proibidas de fazer negócios com a família. Ninguém podia comprar ou vender para eles. Se alguém morresse, não receberiam os ritos fúnebres adequados. A pessoa era tratada como se estivesse morta. Um verdadeiro leproso social. E para uma família que já era pobre,
Para uma família de classe muito baixa, dependendo de um filho mendigo, sofrer essa excomunhão seria uma sentença de morte econômica. Eles iriam morrer de fome. O medo dos pais era o medo da ruína absoluta. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque, diante da covardia dos pais, os líderes religiosos chamam o homem curado de volta para um segundo interrogatório. O embate final. E o que acontece a seguir é digno dos melhores roteiros de tribunal. Nós temos, de um lado, a elite letrada, os teólogos mais sofisticados, cheios de diplomas e poder político. Do outro, um ex-mendigo que provavelmente não teve acesso a nenhum tipo de educação formal. E esse ex-mendigo dá um verdadeiro baile de lógica e sarcasmo neles. Ele não se intimida. Os fariseus tentam encurralá-lo, exigindo que ele declare que Jesus é um pecador porque quebrou a regra do sábado, mas o homem curado se apega aos fatos. Ele manda a resposta que destrói todo o castelo de cartas deles. É aquela resposta clássica. Ele diz: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. É o confronto clássico entre a teoria dogmática e a realidade empírica. Os fariseus tinham construído um silogismo teológico fechado. Qual era a lógica deles? A lógica era: Deus não ouve pecadores. Jesus fez barro no sábado, logo violou a lei. Se violou a lei, é pecador. Portanto, esse milagre não pode ter vindo de Deus. Era um sistema perfeito na teoria. O único problema era o homem enxergando perfeitamente bem na frente deles. A experiência inegável do ex-mendigo quebrou a premissa teológica da elite. E quando o sistema não consegue explicar a realidade, a reação institucional costuma ser a violência. Perdem a linha. É muito nítido como os fariseus perdem completamente a compostura. O homem curado ainda ironiza: eu já contei como ele me curou. Por que querem ouvir de novo? Acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Ele foi genial aí. E aí os líderes religiosos perdem a razão de vez. Exato. E é aqui que os estudiosos apontam o uso desesperado de uma falácia lógica chamada ad hominem. Ataque pessoal. Para quem não está familiarizado, a falácia ad hominem é basicamente quando uma pessoa percebe que perdeu o debate no campo das ideias e dos fatos e decide atacar o caráter ou a origem do oponente. Como os fariseus não podiam refutar a cura, eles atacaram a pessoa curada. E pior, eles recorreram àquele mesmíssimo estigma cruel que a gente mencionou no início da nossa investigação. A frase final deles, antes de expulsarem o homem, é reveladora. Eles gritam, cheios de ódio e soberba: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Ou seja, quando faltou argumento, a deficiência congênita do passado voltou a ser usada como arma para desqualificá-lo, intelectualmente e moralmente. É o ápice da arrogância institucional. Eles foram incapazes de lidar com uma verdade que não podiam controlar. Aquela religião que havia se tornado focada apenas em manter o seu próprio status, o seu poder e as suas regras milimétricas, preferiu manter a exclusão a ter que admitir que a graça soberana de Deus estava agindo fora das suas caixinhas. Preferiram a regra ao ser humano. Preferiram varrer o homem para fora a ter que reescrever suas convicções. Eles expulsam o homem, decretam a excomunhão dele. Aquele que o sistema considerava inútil provou que o sistema era falho, então o sistema se livrou dele. O que nos leva à parte mais emocionante e transformadora dessa narrativa. A expulsão se concretiza. O homem agora enxerga, mas acaba de perder qualquer chance de integração na sociedade judaica. Mas o texto diz que Jesus ouve que o homem foi expulso pela liderança religiosa. A notícia corre. E o que Jesus faz? Ele não diz, bom, eu já curei os olhos dele, meu trabalho aqui acabou. Ele vai ativamente procurar o homem. Ele busca o marginalizado que o sistema acabou de descartar. Se conectarmos isso à imagem maior, vemos que esse encontro final é o grande clímax do Evangelho de João até esse ponto. Como assim? Jesus encontra o ex-mendigo e se revela a ele de uma maneira incrivelmente clara. Ele pergunta: crês tu no Filho do Homem? E o homem, percebendo quem Jesus realmente era, responde: creio, Senhor. E o adora. E as nossas fontes focam nisso, né? Muito. Nossas fontes destacam um detalhe teológico maravilhoso aqui.
Este homem, ex-mendigo, acabado de ser cuspido e excomungado pela elite religiosa e social, é a primeira pessoa em todo o relato do Evangelho de João a quem Jesus pede adoração direta e que aceita adorá-lo com esse nível de clareza messiânica. Não foi um sacerdote no templo, foi o pedinte expulso. A inversão de papéis é absoluta. É de explodir a cabeça. O homem que todos garantiam que vivia nas trevas por causa de um castigo divino é o primeiro a enxergar e compreender plenamente a luz do mundo. Exatamente. E os líderes religiosos que passavam os dias estudando as escrituras e achavam que detinham toda a luz do conhecimento, terminam a história imersos nas trevas da própria arrogância. E Jesus consolida esse paradoxo fazendo uma declaração profunda sobre o juízo no final do capítulo. Ele afirma que veio a este mundo para que os que não veem passem a ver e para que os que afirmam ver se tornem cegos. É uma metáfora cortante. Muito forte. O cego marginalizado, que não tinha pretensões de saber teologia avançada, reconheceu a verdade porque foi humilde diante dela. Já os fariseus, com toda a sua erudição e certezas absolutas, fecharam os olhos para a compaixão evidente e se tornaram os verdadeiros deficientes visuais da narrativa. Cegos por escolha. A cegueira espiritual deles era incurável porque eles se recusavam a admitir que eram cegos. Trazendo todo esse peso histórico para o nosso contexto prático, nós começamos falando que o objetivo era ver como essa história destrói estigmas sobre vulnerabilidade. Quando olhamos para a prática social, para o combate ao preconceito hoje, a postura de Jesus nos dá um mapa completo de como a inclusão e a dignidade devem funcionar. Enquanto o sistema burocrático, seja religioso ou estatal, muitas vezes procura motivos e regras técnicas para excluir ou não ajudar alguém, a verdadeira compaixão vai em busca do vulnerável. Vai atrás de quem precisa. Essa história mostra que cuidar das pessoas à margem não é um trabalho extra ou uma caridade opcional. É a essência de reconhecer o valor da imagem de Deus em cada pessoa, onde o mundo corporativo ou elitista aponta o dedo e diz: esse aqui não serve, não tem os requisitos, é problemático. A graça autêntica se abaixa, suja as mãos na terra e diz: esse aqui tem um valor inestimável e merece ser restaurado. Exatamente isso. A mensagem central que atravessa os séculos aqui é que a deficiência, a pobreza ou a falta de oportunidades nunca devem ser investigadas com suspeita. Nunca. Sofrimento não é um crime a ser confessado e analisado para achar um culpado. É uma oportunidade urgente de exercer amor prático. Jesus restaurou a visão para o corpo e devolveu a dignidade para a alma daquele homem. Ao mesmo tempo em que expôs a podridão de uma estrutura que amava mais os seus regulamentos do que as pessoas que deveriam ser protegidas por eles. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Em poucos minutos de leitura e alguns milhares de anos de história, nós vimos a desconstrução total da ideia de que o mérito ou a falta dele justifica o sofrimento extremo. Vimos o perigo das elites que perdem o contato com a humanidade. Uma lição e tanto. Diante de tudo isso que desempacotamos hoje, qual é o desafio que fica para quem nos ouve refletir durante a semana? Eu diria que a narrativa nos deixa uma reflexão muito provocativa e incômoda. Como a gente viu, o maior obstáculo para reconhecer a obra de Deus e exercer a verdadeira empatia pelo próximo não foi a ignorância. Os fariseus não eram ignorantes. Eles eram as mentes mais brilhantes de Israel. Verdade. O maior obstáculo foi a absoluta e inabalável certeza de estarem certos. Eles estavam tão amarrados às suas próprias regras e tão seguros de que já sabiam como Deus e o mundo funcionavam, que não conseguiram enxergar a cura e a compaixão acontecendo um palmo diante do nariz deles. Passou despercebido. A pergunta que fica para as pessoas que nos acompanham é: será que o nosso próprio excesso de certezas, a nossa pressa em classificar quem merece e quem não merece o nosso respeito e a nossa ajuda, estão na verdade nos transformando nos verdadeiros cegos da nossa própria história? Uau! É o tipo de pergunta que desconcerta e que a gente precisa levar para o travesseiro, para o ambiente de trabalho e para as ruas das nossas cidades. Reflexão para a vida. Que mergulho intenso foi esse hoje?
Muito obrigada por investigarem conosco essas páginas tão revolucionárias da história e por nos ajudarem a trazer à tona questões tão vitais para a nossa humanidade.